Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, nesse ambiente tão lindo, tão especial, com esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, eu estou aqui na Casa Cor com uma arquiteta maravilhosa, que é a Mari. E eu quero dar as boas-vindas, Mari. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo teu sim. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? E eu tô honrada, né, por poder dividir um pouquinho com todos, um pouquinho da experiência e do que Deus fez aqui na Casa Cor. E fala para a mulherada o que é a Casa Cor. Então, a Casa Cor, ela é uma amostra, a maior amostra da América Latina de arquitetura, e ela acontece em vários estados. E em Santa Catarina também, na capital, em Florianópolis. E a gente está aqui em Florianópolis, dentro desse ambiente, que é o café, que é o meu ambiente que eu fui escolhida para fazer. Mari, conta agora para elas assim, quem é você? Quem é a Mari? Então, eu sou a Mariana de Souza, tenho 28 anos, sou arquiteta, formada 7, sou mãe, esposa, mulher, empreendedora, dona de casa, mil e uma utilidades, mas a mais de todas é uma filha de Deus querendo cumprir o seu chamado aqui na Terra, que é onde Ele me leva, eu quero levar o nome dEle antes do meu. Oh, Mari, é tão lindo assim ver tu falar de Jesus, assim, os teus olhos brilham, assim, eu vejo assim que tu fala com tanta autoridade, com tanto amor. Quando que tu conheceu esse Deus assim que transformou a tua vida? Então, depois de passar por uma dificuldade na minha família, que foi a separação dos meus pais, a minha mãe conheceu a Cristo e eu estava na fase da adolescência, 7 para 8 anos, e a gente foi embarcando junto com ela nessa nova descoberta de Cristo. Nós éramos católicos e a gente começou a busca do evangelho na igreja evangélica. E ali ela recebeu todo o aporte que ela precisava, desde suporte psicológico, emotivo. E ali a gente foi se descobrindo dentro da igreja. E eu sempre conto que eu tenho uma mãe espiritual, que é a Jesuedi, eu tenho um grande carinho por ela, porque foi uma pessoa que com muita sabedoria nos cativou na fase da adolescência. E ali, de forma leve, nos apresentou um Jesus que, sem muito tabu, sem muita barreira, um Deus que te quer ali do teu jeito, do jeito que tu é. Eu sempre fui muito impulsiva, expressiva, comunicativa, sempre fui te falar muito, e na adolescência muitas vezes isso é visto como algo negativo, algo negativo porque daí acaba falando sem sabedoria, né, na fase da adolescência, e ali ela conseguiu lapidar, ensinar de uma forma muito leve, muito orgânica, e ela acabava puxando a gente para cativar de forma em brincadeiras, coisas que chamavam a atenção do adolescente na época. E ali eu fui me apaixonando e tendo experiências incríveis, desde cura da paternidade, a elo novamente com meu pai, a curar muitas vezes a minha mãe, que eu culpava pela separação dos dois. Então, tudo isso eu fui vivendo uma nova experiência já na adolescência. E aonde foi essa tua paixão pela arquitetura, por esse novo que tu está vivendo hoje, assim? Então, eu nunca quis ser arquiteta, meu sonho sempre foi ser jornalista. Não dá nem pra acreditar nisso, né? Eu tinha um sonho, assim, desde criança, que eu queria falar com as pessoas, e depois que eu descobri Cristo na adolescência, eu sabia que ali eu tinha que levar esse nome por onde eu levasse. E eu sabia que o jornalismo era uma ferramenta fácil de entregar a Deus aonde eu fosse. E ali eu descobri uma profissão. Mas quando eu fui entrar para a parte de vestibular, a faculdade de jornalismo estava caindo. Ela não ia precisar mais de jornalismo, ia se tornar um curso técnico, e o meu pai me proibiu a fazer. Ele disse, não, tu não vai iniciar uma faculdade que quando tu estiver ingressando, ela já não vai mais precisar ser feita. E ele falou, não, então vai fazer direito. Mas eu não me via nesse campo de direito, não me via nessa linha. E eu fui pesquisar algumas faculdades, fazer aqueles testes vocacionais, e deu arquitetura. E daí eu falei, então eu vou tentar arquitetura. Fiz uns trabalhos na escola sobre Oscar Niemeyer, gostei do que era. Descobri que era de humanas, eu sempre fui muito de humanas, não fui de exatas. E eu falei, então eu vou tentar fazer o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu só fiz essa opção, não tinha uma segunda opção. E ali, quando eu passei, eu disse, agora é contigo, Deus. E o Senhor me entregou que ali, aonde Ele fosse me levar, Ele me levaria para falar do amor dele. Independente aonde eu fosse,
era esse o meu chamado. Na arquitetura, aonde fosse, aonde ele ia me levando, ali ele ia me levar na minha bandeira primeiro, né? Porque eu sempre falei que antes da gente tem que ser o nome de Deus. Antes do que a Mariana quer, do que a Mariana vai fazer, antes do meu nome tem que ser o de Cristo. Porque isso sim faz sentido. Porque senão é a nossa vontade, não a dele. E aí todo mundo é cheio de vontades, né? Sim. Mas a dele é boa, perfeita e agradável, né? Tudo que Deus faz é bom. E Mari, como é que foi assim para ti esse desafio de estar aqui e levantar essa bandeira assim, não, eu sou cristã, eu sou uma arquiteta diferente. Eu sou uma arquiteta que eu não negocio os meus princípios, eu não negocio os meus valores, eu sei bem o que eu quero. E conta assim, como foi essa experiência tão linda que tu me contou um pouquinho assim do que Deus te proporcionou para que tu estivesse aqui, para que tu vivesse esses 45 dias, Sim. né, nesse projeto. Quando eu visitava a Mostra da Casa Cor como visitante, meu sonho sempre foi estar entre eles. Porque eu sei que é um grupo seleto, escolhido, né, a dedo, porque são só 28 ambientes em Santa Catarina inteiro, 28 arquitetos. Então, trazer isso para a minha realidade era algo inalcançável. E eu sempre coloquei nas mãos de Deus e falei, Senhor, se for da tua vontade, um dia, quem sabe? E quando eu estava viajando para o Rio de Janeiro, eu e meu esposo de férias, esse convite chegou bem inesperado, através de uma pessoa que nem era arquiteta, não é de Santa Catarina, não é do meio da Casa Cor, e ela me apresentou as pessoas para que eu tivesse parte dessa mostra desse ano. E daí veio o convite. E quando o convite veio, a mostra esse ano, o tema é Infinito Particular. E eu decidi trazer o meu infinito particular. Levantar uma bandeira que não é só de muito falar, mas é de muito viver. Então, quando eu fui fazendo provas com Deus, porque eu sou a louca das provas com Deus. Tudo eu faço prova com Deus e vou, tipo, essa prova ainda não foi suficiente, essa prova não foi suficiente. E quando eu fui convidada, já era uma prova bem suficiente, mas para mim ainda não, né? E eu queria aquele ambiente, que era o café. Eu falei, Senhor, eu não quero outro ambiente, eu quero o café. Quando eu vim conhecer esse espaço, que eles fazem um café da tarde, para os profissionais conhecerem a casa, o local, e conhecerem os ambientes que vão ser propostos. E daí já tinha o café. Mas aqui era só mato. Mato, tinha uma colmeia de abelha, era horrível, assim, eu me via no Vale dos Ossos Secos. E o Senhor falava, onde eu te entregar, tu vai profetizar e ali vai ter vida. Coisa linda. E eu falava, gente, é o meio da mostra, é o coração da mostra. Então ali tem que ser exaltado aquele único que é digno de toda honra e toda glória. Então eu falei, eu tenho que levantar o nome de Deus no melhor lugar. Que o melhor lugar na minha concepção era o meio. Que todas as pessoas iam circular e não tinha como não enxergar Deus. E daí ali Deus começou a mover o sobrenatural, porque como eu não era uma arquiteta que já tinha feito Casa Cor, eu não tinha prioridade. E daí eu ia ficar, entre aspas, com os ambientes que iam sobrando que nenhum arquiteto queria. E ninguém quis o café, porque o café já era para ser meu. Glória a Deus. E daí o café eu consegui selecionar e pegar o ambiente. E daí ali eu fui fazendo prova com Deus. Eu falei, Senhor, agora é tu que vai na frente. E eu recebi uma profecia dentro de um culto de mulheres, que a pastora Luna, no primeiro culto de mulheres, quando elas foram fazer o Corredor de Milagres, a pastora Luna falou, tem uma pessoa aqui, uma mulher que precisa dizer o sim, e o Senhor está dizendo para ti que é sim. Que tu não tá indo para tua honra e para tua glória, mas tu tá indo em nome dele. E tu vai levar o nome dele. E ali, quando tu pisares, ele vai dar o chão. O caminho vai ser difícil, vai ter espinhos, vai ser muito difícil, mas ele vai te sustentar. E daí eu fui em cima dessa palavra e o meu marido super me apoiou, porque eu falei para ele, por muitas vezes eu tentei fazer com as minhas mãos. Abri empreiteira, fechei empreiteira, vivi muitas vezes querendo o meu sucesso profissional. Quem que não quer sucesso profissional? Mas eu buscava de forma errada, eu queria o nome da Mariana. A motivação estava errada, né? Exatamente, eu queria o nome da Mariana, eu queria muitas vezes ser reconhecida pelo um bom trabalho e não pela essência. E daí eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais estar lá só por estar, ou estar lá para que eles vejam a Mariana, não. Se o meu nome precisar ficar escondido, para mim tanto faz. Eu quero que o nome de Deus seja exaltado. E daí o Daniel caiu no coração do Daniel, e o Daniel falou, não, é para nós, a gente vai viver esse momento.
E dentro da obra a gente viveu muitos desafios, muito. A obra já é desafiante, né? Porque a obra já é, ô Jesus, quando eu construí a nossa casa, né, amor? Ô Jesus, obra, admiro demais os arquitetos, os engenheiros, que, meu Deus, é muito difícil. É estressante, é um ambiente que já traz um estresse no limite. E ali eu comecei a viver experiências com Deus, que eu ouvia a voz do Senhor, assim, foi um tempo de intimidade tão profunda, porque Deus me levou lá no último, para que, tipo, eu não tinha outra opção. E uma amiga minha falou para mim, assim, na época da obra, ela falou assim, Mari, isso é fé. Porque se tu tivesse todo o dinheiro na tua conta, se tu tivesse todas as possibilidades e só tivesse administrando, não é trabalhar com a fé. É verdade. Porque daí era fácil dizer que tu tem fé, sendo que tem todas as coisas ao teu favor. Agora, viver a fé, tendo tudo o contrário, tendo que realmente acreditar que o amanhã vai chegar sem ter nenhuma solução, aí é ter fé. E daí eu falei, Deus está fazendo a gente viver. Fé é enxergar aquilo que não existe. Não existe. Exatamente. É crer naquilo que não é palpável, mas vai acontecer. Eu acredito que esse Deus vai fazer. Exatamente. E daí Deus foi movendo, assim. Tinha dia que a gente não tinha um real. Tipo, não tinha dinheiro para colocar gasolina. Vinha lá e um boleto caía, um projeto fechava, alguma coisa acontecia, uma pessoa ia lá e abençoava. E daí eu falava, gente, não é possível. Sabe, tu crê, ao mesmo tempo tu fala, gente, olha do jeito que aconteceu. Porque tu sabe que vai acontecer, mas tu não sabe como vai acontecer. A forma. E quando acontece, tu fala, gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E sempre é surpreendente. Sim. Né? E de forma que a gente não tenha nem dúvida. Que não tem como não ter sido Deus. E Deus foi levantando parceiros, pessoas que me abraçaram nesse sonho, embarcaram nesse sonho, não de um sonho de uma arquiteta, mas uma pessoa que quer levar o nome de Deus para pessoas que jamais ouviram. E Deus me entregava muito forte que aqui pessoas iam ser resgatadas e iam conhecer que jamais pisariam numa igreja. Porque muitas vezes é fácil a gente pregar dentro de um ambiente favorável. Na igreja já tem atmosfera. É fácil pregar, é fácil louvar, é fácil levantar a mão. Agora, num ambiente onde tudo é muito julgado, onde as pessoas são julgadas, onde tudo é muito pré-identificado. Então, tu tem que ser, tu tem que ter o status, ter esse nível para poder ser alguém. E eu não era desse nível, eu não era desse ambiente, eu nem quero ser, né, no caso, não é sobre isso, mas sobre Deus levar para quem realmente está cativo, para quem está precisando. E quando eu me questionei sobre arquitetura, na minha profissão, eu falava, Senhor, como que eu vou levar o teu nome para esse ambiente, para um ambiente que é tão de luxúria, de dinheiro, de poder. E ele dizia para mim, é a essência. É a essência. É o que tem de dentro para fora, não de fora para dentro. E muitas vezes o meu cliente chega para mim em busca de um novo lar, de um novo espaço, ou querendo preencher algo que ele não tem dentro. E ali numa conversa a gente consegue resgatar traumas, a gente consegue identificar feridas e ele consegue se abrir, o casal, a família consegue se abrir a ponto de eu conseguir ministrar a Deus para eles. Coisa linda. Que muitas vezes o lar a gente é um reflexo, né? É um reflexo do que a gente vive. Então, aquele lar, se é cheio de amor ou não, não é pelos móveis, não é pela arquitetura, que vai se identificar se ele é um bom lar ou não. Ele pode ser uma ótima casa, nem sempre ele é um ótimo lar. Sabe, Mari, que eu vejo assim que Deus ele tá despertando isso no mundo, assim, né? Principalmente aqui na nossa região, assim, né? Deus está despertando empreendedores para que eles propaguem o evangelho dentro dos seus negócios. Porque antigamente, faz 23 anos que eu frequento igreja, né? Faz 23 anos que eu conheci esse Jesus que transforma, que cura, que liberta. Mas a gente vivia num ambiente que a concentração era só na igreja. Então, tipo assim, os eventos eram na igreja. A propagação do evangelho era na igreja. E hoje eu tenho visto que Deus tem feito isso arder muito forte no meu coração, também de começar dentro da Lulus, dentro da empresa que Ele, nos proporcionou a ter.
Lá dentro, muitas mulheres também não iriam numa reunião de mulheres. Muitas mulheres que vão hoje nos cafés que nós fazemos, muitas mulheres que vão nas oficinas que nós fazemos, elas não vão em igreja nenhuma. Mas elas querem esse Deus. Elas querem esse Deus que elas veem na gente. Essas pessoas, elas querem essa mudança. Mas o que tu tem de diferente? Mas tu é diferente. Poxa, todas as pessoas vão para lá e tu tá indo pro outro lado. Tu tem alguma coisa. E essa alguma coisa é Jesus. É Ele que faz com que o nosso olhar fique diferente, que as nossas palavras fiquem diferentes, que as nossas escolhas fiquem diferentes, sabe? Que as nossas atitudes sejam diferentes. É a glória dele, entende? Eu digo assim, até brinco, tem uma amiga minha que ela sempre fala, meu abajur preferido. Eu digo assim, eu não sou a luz, eu sou o abajur. Porque a luz é Ele. Então eu vejo assim que Deus tem despertado muito isso nos nossos corações, para que a gente propague o Evangelho onde nós estivermos. E muitas pessoas, elas são frustradas porque elas esperam uma oportunidade dentro da igreja. Elas esperam uma oportunidade para liderar um ministério, elas esperam uma oportunidade para fazer alguma coisa que elas amam, elas esperam aquela oportunidade, enquanto na verdade ela deve florescer onde ela está. E quando eu entendi isso, quando o Espírito Santo falou para mim assim, filha, eu quero que tu comece lá dentro da Lulus. É lá que eu quero que tu faça. Eu quero que tu comece a reunião de mulheres lá. Eu te chamei para trazer mulheres. Então, eu quero que tu comece lá. E para mim, Mari, aquilo era improvável, impossível. Eu disse para ela, mas como assim? Eu vou fazer tipo um culto aqui? Como assim? Eu não estou entendendo. Então, assim, até eu entender todo o processo que Deus queria que eu fizesse, da forma que Deus queria que eu fizesse, levou praticamente um ano. Né? Agora, próximo mês, eu vou fazer a última oficina desse ano. Então, assim, Deus, Ele está movendo isso. Que nem está acontecendo contigo. Tipo, tu veio para uma cultura, para algo que já existe há tantos anos, 25 anos, né? Algo que existe há tantos anos e quebrando um tabu. Tipo, eu sou de Cristo, tu levanta uma bandeira. E Deus tem feito isso em muitos lugares. Eu acredito muito que isso tá fazendo um avivamento dentro da gente, E esse é o verdadeiro sabe? avivamento. E esse é o verdadeiro avivamento, porque quando aconteceu várias situações espirituais dentro da obra, eu falava assim, vinha aquela situação, né, não de ira, mas tipo, eu vou fazer, eu vou falar, porque eu vinha muito na minha cabeça assim, mas um cristão não pode ficar calado, um cristão não é só porque eu sou cristão que eu tenho que todo mundo pisar em mim, nanana. E vinha aquela vontade de falar, de agir, o Senhor falava assim, não, primeiro eu vou lapidar em ti. E aconteceu uma situação na obra que o meu ambiente, por ser um ambiente aberto, ele se tornou quase o canteiro de obra de todo mundo. Então, meio que todo mundo podia quebrar, sujar, cortar coisa no meu ambiente, porque, o vento leva, ou daqui a pouco alguém limpa, porque não tinha porta, não era um ambiente de porta, e era um ambiente muito desafiador. E daí, quando alguém veio e me desafiou e falou assim, eu vou cortar, e eu falei, não dá de cortar, e ainda de forma muito leve, e daí as pessoas falavam assim, que calma é essa? Da onde tu tá tirando calma? E eu não conseguia nem respirar pra falar, porque se eu respirasse um pouco por mais dentro, fundo, tipo, a vontade era de, né, falar de outro jeito. Eu falava, eu vou levantar uma bandeira que não é só da bandeira, tem que ser eu. Então, como que na obra eu vou ser uma pessoa, né? E durante a mostra eu vou ser outra? E daí eu falei assim, não, tu não pode cortar e tudo mais. E daí por dentro me veio uma vontade da Mariana e a minha vontade falou assim, se ele vir cortar aqui, eu vou pegar essa sujeira com uma pazinha e vou botar na porta do ambiente dele. E daí na hora o Senhor falou assim, não, se ele vir cortar aqui, tu vai lá e tu vai entregar um buquê de flor. Porque a pessoa só entrega o que ela tem dentro do coração. E tu não tem sujeira. Uau! E daí eu falei, faz todo sentido. Eu não posso entregar o que eu não tenho. Eu não posso ser o que eu não sou, entregar para as pessoas o que eu não sou. Eles só estão entregando o que eles têm. E daí eu falei, é por isso que eu tô aqui. É para que Deus seja exaltado através das atitudes. Porque falar, muita gente fala. Muita gente fala tudo que é maravilhoso, né? Na teoria tudo é muito lindo, mas quando a gente tem que matar nossa carne todo dia, com experiências e com pessoas te pisando e tu ainda tendo que dar outra face, isso é o difícil. Né? Ter que ser luz no meio das trevas é lindo, né? E luz no meio das trevas. Mas que é lindo. Muito desafiador. É muito. É muito. E ainda mais num ambiente que todo mundo quer ser mais do que alguém. Uhum.
Aqui todo mundo, eu quero ser melhor do que o outro arquiteto, sendo que aqui não tem competição nenhuma, né? Todos os ambientes são expostos e tudo mais, mas é um ambiente que tem essa competição natural, que um quer ser mais bonito do que o outro. O mundo exige isso, né, Mari? O mundo, assim, ele exige que tu seja famoso, que tu seja verificado, que tu seja rico, que tu seja bonito. Que tenha mais seguidores do que o outro, então, que tu seja... O mundo, ele tá nessa exigência, assim, sabe? E muitas vezes isso faz com que muitas pessoas são paralisadas, porque ela se compara com a outra e fala assim, não, eu não vou conseguir chegar lá. Então, ela fica, sabe? Se tu te comparasse com os arquitetos, sei lá, super renomados, conhecidos, talvez tu não estaria aqui hoje. Tu realmente te colocou na brecha, tu fala assim, Deus, faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor abriu essa porta, amém. E tu te permitiu viver isso. Talvez tu parasse para analisar e entrar nesse campo da comparação, tu não estarias aqui vivendo isso. E em tudo assim que eu tenho pensado assim e vivido, sabe, Mari, cada dia assim eu tenho mais certeza de que essa vida é passageira. Nós estamos aqui por um tempo, a nossa vida eterna é no céu. Então, se Deus nos deu dons, talentos, habilidades, se Deus colocou em nós algo para que nós pudéssemos nos sustentar nesse mundo, que a gente use isso para propagar o Evangelho, que a gente use isso para mostrar para as pessoas que existe saída sim. Que tu pode ser um excelente profissional, tu pode ter uma carreira maravilhosa, tu pode ter recurso financeiro, tu pode ser bem de vida, tudo certo. Mas o teu coração, o teu maior tesouro que está dentro de ti não é o que tu tem, mas é Cristo, é o que Ele é em ti e o que tu faz através disso. Exatamente. Então é isso que Deus tem despertado na gente, sabe? Tipo assim, tu é uma excelente profissional, tu é uma arquiteta, tu tens que continuar sendo arquiteta, não precisa deixar de ser arquiteta para tu propagar o Evangelho. Tu vai propagar o Evangelho na tua área, naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus te entregou. E aqui, muitas pessoas vêm para conhecer, né, o espaço, o ambiente, e o que eu trouxe de diferente é um ambiente para tu ter uma experiência. Que tu tenha uma experiência de um cheiro de café, que tu tenha uma frase devocional, que é a parede tá ali, né? Que é uma frase que mexe muito comigo, que é faça o que você nunca fez para viver o que você nunca viveu, do pastor. Porque realmente, quando a gente sai do nosso normal, a gente começa a viver o sobrenatural. Porque Pedro só andou sobre as águas porque ele decidiu sair do barco. Porque se ele não saísse do barco, ele nunca ia viver esse milagre. E ele já estava vivendo um milagre que Jesus já estava vindo através da água, já estava acalmando a tempestade, então já era um milagre suficiente para viver uma situação bem legal ali, né? Ele ainda foi ver o sobrenatural. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente acha que tá tudo certo. E daí a gente ainda tem que dar o passo. Não, isso aqui eu ainda não fiz. Isso aqui Deus quer me desafiar. E quando eu vim viver esse milagre, por muitas vezes eu questionei. Eu falei, Senhor, logo eu. Por que eu estava tão bem? E passando por esse perrengue, pra quê? Não precisava estar passando por isso. E eu falava, Senhor, eu não aguento, eu não tenho força e não vai. E daí Deus sempre dá o escape. Uma pessoa, uma palavra, um suporte. Eu lembro uma vez que a gente estava num culto de casais, na época de obra ainda, e eu estava orando e eu triste, assim, eu falando, Senhor, eu sei que Tu vai me dar todas as situações de lá, eu sei que vai acontecer, porque Tu é Deus, Tu falou, mas eu não posso esperar. E daí o Senhor botava no meu coração assim, ó, senta e espera. Acalma e espera. Eu falava, Senhor, eu tô te entendendo, eu tô te ouvindo, mas Tu não estás me entendendo. Eu não posso esperar, eu tenho uma data da amostra. E dele, senta e espera. Acalma e espera. Eu falava, eu acho que eu tô ouvindo alguma coisa errada, porque não é possível sentar e esperar. Ou eu tô ouvindo Deus errado, ou Deus tá me entendendo errado, alguma coisa tá fora do contexto. E eu orando, senta e espera, calma e espera. E a obra não tava caminhando, Tade. Eu tava na fundação. Os outros ambientes ficando prontos, eu tava na fundação. Eu não tinha erguido o meu ambiente ainda. E daí eu comecei a ficar desesperada. Eu falava, Senhor, eu sei que, acalma o meu coração, mas eu preciso de uma resposta. Senta e espera. E eu sou muito de eu fazer antes da situação. Quando tu fala assim, Mariana, faz, eu já terminei de fazer o que tu nem terminou a frase. Eu sou muito impulsiva de fazer as coisas. Não sei quem é assim lá em casa também, não sei. É só na minha casa, E eu parar, sentar e esperar, sendo que eu tinha data, pra mim foi desafiador. E daí, uma empresa chegou como parceira, começou a construir, começou a fazer e o negócio começou a fluir.
E se eu tivesse botado a carroça na frente dos boi, eu tinha me lascado, né? Porque eu tinha botado tudo a perder. E quando a gente decide confiar em Deus, pisar sem o chão, é muitas vezes sentar e esperar. É verdade. Que a gente não gosta de esperar. A gente quer o nosso tempo, da nossa forma. E quando a gente estava nesse culto de casais, chegou um amigo nosso e falou assim, Mari, como que tá lá a obra e tudo mais? Eu falei assim, tá indo, porque eu não gostava de contar os problemas para as pessoas. E muitas vezes as pessoas ao nosso redor não vão estar junto para caminhar com a gente naquela situação. E nem entender o processo que tá vivendo. E eu não quis falar. Daí ele falou assim, o que que tu precisa de mim? Daí eu falei assim, não preciso de nada, tá tudo bem. Daí ele, mas o que falta ainda? Daí eu falei, ainda falta toda a parte do pergolado e tal. Daí ele falou assim, eu não sei fazer pergolado, mas eu vou. O Daniel não te ajuda, tipo, se eu for contigo? E daí eu falei assim, sabe quando tu para e pensa, tipo, daí o Senhor falou assim, ó, quando a pessoa estiver pronta para andar contigo, ela vai estar pronta para andar contigo. E daí eu falei assim, se tu quiseres me ajudar, a gente pode conseguir. Daí ele, então tá, eu dou conta. Se o Daniel me ajudar, eu dou conta. E ele veio, ele ficou 2 semanas aqui. Ele passou 2 semanas, ele parou o trabalho dele. Ele é autônomo, ele parou. Ele veio para me ajudar, ficou aqui. E Deus foi botando pessoas para ajudar, levantando pessoas, desde uma pessoa a parar na obra, a entregar um pincel, a entregar um lanche de comida, e foi vindo e levantando pessoas para falar. Deus sempre dá o escape. Deus sempre dá o escape. Quando a gente acha que está atrasado, não está atrasado. E quando eu me vi nessa situação da obra atrasada, o Senhor falava, lembra de Lázaro? Ele precisava ter morrido para mim fazer um milagre. E daí eu falava, Senhor, mas ele não precisava ter morrido. Daí ele falava, precisava. Maria e Marta achavam que não precisava, mas precisava. Para ele ressuscitar, ele precisava estar morto. E eu me sentia assim, eu pensava, eu vou morrer, eu vou ter que desistir para que Deus possa levantar alguma situação. Porque teve etapas da obra que eu pensei, eu não vou concluir, não vai dar tempo. Tempo hábil não tinha mais. Tempo tipo de data não tinha mais. E o Senhor foi fazendo. E quando chegou no dia da inauguração, que eu pude apresentar para o pastor, mostrar o que eu fiz, era um misto de sentimento, de gratidão. E o Senhor iria fazer muito mais, que eu não consegui me conter. Assim, era uma alegria tamanha de tudo que o Senhor fez, assim, porque eu sabia que não tinha sido mãos de homens, tinha sido milagre divino. Sabes que eu sempre falo assim, né, que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Eu sempre falo isso. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, nem comigo. E um dia eu conversando com o Leandro sobre isso, eu falando assim, amor, tu sabe, né, Deus não divide a glória dele com ninguém, nem comigo. E ele, pois é, por isso que tu tem que esperar em Deus. Porque se for do teu jeito, na força do teu braço, de quem é a glória? Tu fez. Agora, se for aquela coisa assim, não tem como, meu Deus, como que isso aconteceu? Só pode ter sido Deus. Então Deus, ele prepara esses ambientes difíceis, esses ambientes improváveis, para que a gente fale assim, realmente, Senhor, é o Senhor, não tem como ser outra pessoa. Eu jamais teria conseguido. Isso é não dividir a glória dele com ninguém, nem com a gente. Isso era a glória ser dada totalmente a ele. É falar assim, Senhor, olha, Jesus, muito obrigada por esse dia lindo que fez hoje, porque nós podemos gravar aqui nesse ar livre, tão lindo esse lugar, e sem estar chovendo, né, Senhor? Obrigada, a gente tem vivido um tempo tão chuvoso ultimamente. Só Ele poderia ter feito isso. E é nessas pequenas coisas, né, Mari, que a nossa fé é fortalecida e que a nossa paixão por Jesus, ela fica aquela chama ainda mais acesa dentro de nós. E eu tenho uma amiga que ela tá pouco tempo com Cristo, assim, né? E ela fala assim, Tade, às vezes eu sou chata, porque, tipo assim, eu quero falar para as pessoas, assim, acho que eu tô ficando um pouco chata, porque pela normal, porque quando tu tá cheio, tu quer transbordar, sabe? Tu tá tão assim, vivendo aquela atmosfera tão gostosa, tão deliciosa, Deus tá falando tanto contigo, tu tá naqueles momentos, uau, que tu quer falar para outra pessoa, olha, esse caminho aqui vai te trazer cura, esse caminho aqui vai te trazer salvação. E tu falando assim, me veio muito na mente assim, a palavra processo, porque tudo na vida, eu digo pra minha cunhada, que o marido dela é advogado, né? Um dia eu mexi com ela, né? Falei assim, eu não sou advogada, mas eu vivo em processo. Porque tudo na nossa vida é um processo, né, Mari?
às vezes assim, as pessoas não imaginam o que a gente passa para viver algo, né? Quantas renúncias, né? Renunciasse à tua casa, renunciasse estar no tempo de qualidade com a tua família para te dedicar a esses 45 dias aqui, o teu marido do teu lado, a tua filha te apoiando. Então, assim, o quanto a nossa vida, em todas as áreas, nós precisamos do processo. E uma coisa que eu tenho aprendido em Deus é passar os processos de uma forma mais leve possível. É fazer com que esses momentos, eles sejam felizes, eles sejam alegres, aprender com as circunstâncias contrárias e não deixar que as circunstâncias contrárias me paralisem, mas escandalizar mesmo, sabe, o inferno. Quando vem uma situação assim para nos paralisar, vem aquela coisa assim, não, para, né, não é para fazer isso aqui, falar assim, ok, sabe, eu vou para aquele lado ali, porque com certeza se eu tivesse ido para esse lado aqui, não teria ficado tão bom quando eu indo para aquele lado ali. E muitas vezes as pessoas falam, mas processo é dolorido, processo. E eu vejo que esse processo, quando a pessoa se dedica a estar mais próximo de Deus, o Senhor está contigo. Sabe aquela coisa tipo, vamos viajar, por que só aproveitar o destino final e não a viagem? Então, por que não aproveitar todo o processo? Quantas coisas, quantos pequenos milagres eu consegui me deliciar por ter gasolina no carro, e muitas vezes eu não valorizava tanto, não por não valorizar, tipo, agradecia, mas sabe que não era uma coisa tão importante? Sempre tive gasolina no carro. E, ser grata a Deus, Senhor, eu tenho gasolina para ir e voltar de Florianópolis. E eu vivenciei vários pequenos milagres nesse processo, mas porque eu estava com a cabeça tão focada no processo que eu queria ver milagre. Eu falava, Senhor, que hoje seja mais um dia, que seja mais um dia. A ponto de eu estar na BR, eu precisava chegar em Itajaí até 6 horas da tarde e o Senhor falava comigo, Mariana, foco na estrada. E eu tenho um hábito muito feio de falar no celular o tempo todo, porque eu não consigo me desligar do celular. Tipo, principalmente em fase de obra, 10 minutos que tu não responde, alguma coisa na obra que fizeram de algum jeito que não era para ter sido. E daí o Senhor falou assim, foco na estrada. Daí eu peguei, larguei meu celular e botei as 2 mãos no volante e falei, foco na estrada, que eu preciso chegar até 6 horas da tarde. Eu saí daqui 4h30 da tarde. E pelos olhos humanos, assim, se tu sai depois das 4h30, tu já não chega às 6 horas da tarde em Itajaí. E daí eu precisava pegar a loja aberta para trazer material que era num sábado aqui. Então não tinha outra opção, eu tinha que chegar até 6 horas da tarde. E daí o Senhor pegou e daí aquela BR-6 vai. E daí tinha uma certa distância até o carro da frente. E daí o Senhor falou assim, dá uma aceleradinha. E daí eu dei uma aceleradinha. Quando eu dei uma aceleradinha, o carro de trás de mim, na pista da direita, entrou para esse espaço que eu deixei entre o meu carro e o de trás. E a moto que estava vindo no corredor, ela pegou em cheio. Se eu não tivesse dado esse espaço, ele tinha prensado no meu carro. E eu não tinha, chego até 6 horas. Dali para trás, a BR toda parou. E o meu carro em diante passou. E eu consegui chegar em 6 horas em casa, na loja. Então, assim, claro que, Mariana, mas Deus fez o acidente acontecer? Não, mas o meu carro poderia ter sido atrás desse carro. E toda a BR parada. E eu não chegava. Então, ali eu fui agradecendo a Deus, orando pelo motoqueiro, orando pela pessoa que tinha sofrido acidente e agradecendo a Deus por mais um milagre que eu tinha vivenciado. Então, eu comecei a ver muito pelos olhos espirituais, que antes eu não tinha essa delicadeza de ver tudo pelos olhos espirituais. Eu era mais, sática, assim, isso, aquilo, eu sou muito prática. Então, né, havia praticidade em muita coisa que depois eu comecei a ver como milagre. Que são os detalhes. O Senhor está cuidando de tudo o tempo todo. Então, Ele não vai cuidar de um detalhe que eu precisava chegar às 6 horas da tarde? Óbvio que vai. Então, Ele cuidou dos detalhes, Ele cuidou, sabe, para que vários outros milagres fossem acontecendo durante a mostra. De pessoas sendo resgatadas, pessoas pedindo oração, pessoas conhecendo a Cristo, pessoas se interessando por uma frase, pelo devocional, querendo conhecer um pouquinho mais de Deus, querendo poder levar isso para dentro dos seus lares. Então, não tem dinheiro que pague, não tem fama que pague, não tem prestígio que pague isso, assim. Quando a pessoa se decide viver esse caminho e entende o seu propósito, não tem dinheiro. Porque isso não tem preço, né? Isso tem valor.
E é tão lindo assim ver que eu penso assim, né, Mari, que não importa a quantidade de pessoas, embora aqui seja um ambiente que muitas pessoas passam por aqui, né, enfim, mas não importa. Sabe, se uma pessoa veio até aqui essa mostra e ela pôde sentir nesse teu ambiente a presença de Deus, se ela pôde ler um devocional, se ela pôde ouvir a voz de Deus, se ela pôde desejar estar com Deus, já valeu todo esse teu processo doloroso. Sim. Entende? Nós somos muito pequenos em nossos pensamentos, nós somos humanos, nós somos muito limitados. Mas Deus, Ele é perfeito em tudo que faz. Deus, Ele não está pensando no aqui, no hoje ou agora, Ele está pensando no lá. Ele está te preparando para dar esses voos mais altos e Ele vai nos preparando, sabe? Então eu ouvi uma vez uma moça que foi numa oficina. Acabou a oficina assim, ela veio me abraçar e ela falou assim, não te esquece que uma lagarta para virar borboleta, ela não precisava de tempo, ela precisava de um processo. E aquilo me marcou assim, ela ter me falado aquilo, sabe? E tipo assim, filha, vive os processos, aceita os processos, são os processos que vão te formar. Porque não é o final, hoje tu tá desfrutando, mas a verdadeira Mari, aquela pessoa que passou por todos esses processos, é essa que hoje pode dizer assim, ó, eu venci. São os processos que te fortaleceu, são os processos que te trouxe uma autoridade para viver o que tu está vivendo hoje. Exatamente. E pessoas, né, acabam contando... Toda pessoa pode contar histórias, né? Mas só grandes mulheres, grandes homens de Deus podem contar milagres. Porque tu só conta aquilo que tu viveu. E é tão bom ter as nossas experiências, né? Exatamente. E esse tipo de experiência ninguém te rouba. Pode tempo passar, pode lutas acontecerem. Essas experiências que a gente vive com Deus, esses pequenos e grandes milagres, ninguém tira. Ninguém tira o que acontece. Então, todo esse processo, ele te leva para um outro patamar, para um outro nível. E a gente nunca vai matar gigantes do dia para a noite, né? Davi só matou gigantes porque matava urso e leão. Exatamente. Então já estava sendo treinado para aquilo, já estava num processo. E esse processo, muitas vezes, a gente acha, eu já consigo, né? Consigo lidar com obra de cliente, consigo fazer projeto, e daí vem um desafio novo, um desafio novo, um desafio novo. E quando Deus começa a te treinar para desafios maiores, é porque em grandes coisas Ele quer fazer. Né? Ele não iria perder todo esse processo, todo esse tempo com alguém que não tivesse valor ou com alguém que Ele não quisesse levar em lugar nenhum, né? Exatamente. Mari, se tu fosse dizer assim para essas mulheres que estão nos ouvindo hoje, assim, a Mari quando começou aqui, há quanto tempo faz? Tu começou esse processo? Abril, mês 4, faz 6 meses mais ou menos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos uns 6 meses. Nesses 6 meses, a Mari de 6 meses atrás e a Mari de hoje, ela consegue ver a diferença? Muita. A principal diferença é a intimidade, que Deus me levou numa intimidade maior com Ele, de filha, não que eu não era filha, mas sabe aquela coisa de... Eu até me emociono, assim, porque eu sempre vi Deus muito como pai, mas nesse processo da Casa Cor, muitas vezes eu vi porta fechada de pessoas que eu esperava uma porta aberta, de pessoas que tinham a possibilidade de me ajudar. Financeiramente, de abraço, de palavras, e eu não recebi. E daí eu falei assim, mas eu não preciso, porque eu tenho um pai que vai me ajudar, que vai querer o meu bem. E o Senhor falava comigo, parecia que eu estava sentada no colo, assim, recebendo aquilo, recebendo uma palavra, um abraço, uma pessoa, e é aquele pai, assim, que ele se preocupa. Muita gente falava assim para mim, tu não tá preparada para caminhar ainda nesse lugar. Não vai. Tu ainda não pode caminhar nesse solo. Tu vai se matar. Se tu for, tu vai... É um penhasco. Tu vai jogar teu nome e tua carreira no lixo. Porque se tu for mais ou menos lá nesse grupo de arquitetos, eles vão te massacrar. E daí eu falava, gente, não é o que eu quero ouvir. Não era o que eu queria ouvir. E o Senhor falava, tu vai conseguir, tu vai. E daí eu recebia aquele afago, aquele carinho do Senhor, que muitas vezes a gente espera no homem, e a gente não tem. E depois de todo esse processo, eu me sinto tão mais forte. E
há 2 anos atrás, eu passei por uma depressão muito funda, assim, que eu cheguei no fundo do poço, que eu não conseguia mais me identificar como pessoa. E eu pensei que eu estava curada, passei pelo Celebrando a Cura 2 vezes e estava tudo bem, não tive recaída, nunca tive recaída, já tinha parado meus remédios, estava tudo caminhando muito bem. E quando eu tinha já entregue a Casa Cor, que foi o pior dia da minha vida aqui, que foi o dia que eu entreguei o ambiente para bater foto e deu muito furdunço, assim, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Foi o único dia que eu falei assim, ó, eu vou desistir. Daí eu falei assim, ó, eu acho que realmente eu não sou boa o suficiente, eu acho que eu não tenho qualidade suficiente para estar aqui, eu acho que eu vim precipitadamente, eu acho que eu ouvi palavras que não eram tuas, e a minha mãe dentro do carro falou assim para mim, para, chega, afasta de mim, Satanás. E daí eu me assustei com aquela palavra, porque minha mãe é muito amorosa, e daí eu parei assim, eu fiquei olhando para ela e disse, meu Deus, o que deu? E daí ela pegou e falou assim, ó, para, não acredita nessas palavras. Tu olha todos os milagres que tu viveu até aqui, olha tudo que o Senhor tá te entregando, tu vai acreditar isso no último dia? E daí uma ficha caiu e eu voltei à minha sã consciência e eu falei, cara, eu tô sendo ingrata? Porque Deus me sustentou até aqui, no último dia eu vou murmurar? E a murmuração é a sepultura das tuas promessas. Eu podia botar tudo fora naquele dia. E daí eu falei assim... Podia ser rodada na prova. Quase isso. E daí eu falei assim, então, Senhor, me mostra porque eu não tô entendendo teus propósitos. Eu não tô entendendo por que tanta prova, tanta luta. E daí o Senhor me entregou na hora, Ele falou comigo, Ele falou assim, lembra da tua depressão? Lembra da tua ansiedade? Eu tô te curando agora. Esse processo é a tua cura. Hoje eu tô te entregando de presente. Ninguém vai mais te colocar no bolso, ninguém vai mais te subestimar, nem tu mesma. Porque tu pode. Se tu for em meu nome, tu pode ir em qualquer lugar. Tudo posso naquele que me fortalece. E daí eu me enchi de tanta coragem para 45 dias de amostra que eu ia viver lutas, que eu ia viver retaliação, que eu ia, né? Porque eu tô levantando uma bandeira que vários visitantes estão passando por aqui. Então, assim, a minha luta só estava começando. E a luta não é carnal, ela é espiritual, né? E a gente enxerga isso, né? Que muitas vezes a gente quer lutar com as nossas armas humanas, mas não é com essas armas. E a gente tem que voltar para nossa essência e dizer, não, vamos lutar de novo no espiritual. E assim a gente vai vencendo, uma luta por vez. Exatamente. Que lindo, Mari! Obrigada, e vamos deixar o convite até domingo, né? Até domingo. Quando for ao ar já não vai mais. Mas fica aí as fotos, os vídeos, para quem não conheceu ainda, né? E conhecer um pouquinho do meu trabalho, né? Como a gente estava falando da arquitetura para todos, muitas pessoas acabam não conhecendo o trabalho de um arquiteto, até por muito tabu de financeiro, ou achando que não é uma boa utilização, que vai acabar levando para grandes gastos, grandes futilidades. Mas eu tenho um programa que se chama Arquitetura para Todos, que esse programa trabalha dentro das possibilidades do cliente, dentro do orçamento do cliente, para que ele possa trazer o aconchego, o lar para dentro da casa dele, de forma útil, de forma da realidade dele, financeira, trazendo a realidade dele, que muitas vezes o lar não é composto por móveis, por luxo, é composto de grande aconchego, sofisticação, harmonização, decoração, que não é todas as vezes que custa tão caro, né? É verdade. E hoje em dia tem tantas opções, né? Principalmente aqui onde a gente mora, né? Mari, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada. Desejo que Deus te abençoe grandiosamente, que tu sigas vivendo os planos, os sonhos de Deus e que Ele te dê muita sabedoria, que Ele te dê muita graça, muita ousadia para que tu continue aí vivendo o teu propósito e que Ele te use poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Mulherada, tenho certeza que vocês gostaram dessa experiência compartilhada, né? É tão bom nós ouvirmos que nós não estamos sozinhas em tantos processos dolorosos que nós passamos todos os dias. Nós temos que vencer muitas vezes os gigantes que estão dentro de nós. Então envie esse episódio para suas amigas, compartilhe, porque eu tenho certeza que Deus, o nosso Deus, vai operar grandes milagres aí, onde você está. Um beijo. Amém. E até a próxima semana. Tchau, tchau.